Olá pessoal, tudo bem? Voltei para falar um pouquinho agora sobre a romântica teatral, né, do sistema Kibe Body Type. E quando eu falo da romântica teatral, ela vai lembrar muitas características da romântica pura. Então ela vai ter ainda essa questão da maciez, muita carne, o corpo mais curvilíneo. A diferença é que ela vai ter um pouco mais de angulosidade, um pouquinho, né, um toque de essência masculina, né, esse toque do yang. Por isso que se chama romântica teatral, porque ela tem algumas pequenas diferenças da característica da romântica pura. E aí, quais são essas diferenças? Essas diferenças você pode identificar na angulosidade dos ombros, são ombros um pouco mais marcados, ou na mandíbula, queixo, nariz um pouco mais afiado. A estrutura ela vai continuar de mediana a baixa, então mãos e pés pequenos. Então, assim, ela ainda continua com características, né, de essência feminina. E aí, só nesses pequenos detalhes que eu mencionei para vocês, que vai ter essa essência mais yang. E agora, trazendo um pouquinho quais são as características, né, de acessório, roupa, cabelo, maquiagem, o que cai bem para esse tipo de corpo. Quando a gente fala de vestimenta, o que fica legal? É um corpo ainda com essa característica de ampulheta, né? Então é um corpo que precisa ter essa marcação na cintura, né? É necessário você evidenciar essa marcação na cintura. Então, evitar roupas que sejam muito largas, né? Folgadas demais, oversize. O ideal é que você tenha essa marcação na cintura e que você evite tecidos que sejam muito rígidos ou estruturados. Então, o contrário vale, né, o que cai bem. Então, tecidos mais fluidos, macios, leves, são os tecidos que caem melhor para esse tipo de corpo. E aí, os tecidos podem ser camurça, veludo, tecido transparente, tecido brilhante, então um cetim, por exemplo, são tecidos que têm um bom caimento. Então, por conta dessa essência masculina que eu comentei com vocês, né, desse leve toque da essência yang, é interessante, por exemplo, que nos ombros eles sejam um pouco mais marcados e expressivos. Tá? E aí quando a gente fala na região dos punhos, que eles também sejam marcados, né? Que eles sejam mais afunilados, né? E que tenham um acabamento de mais fechadinho nessa região do pulso. E aí os acabamentos eles podem ser mais luxuosos, né? E que sejam também mais delicados. O importante é você evitar o minimalismo. Outra coisa que é interessante evitar também são roupas blocos, né? Que eu já mencionei aqui, são aquelas de muito contraste, né? Com alto contraste na parte de cima, na parte de baixo. Então, por exemplo, eu vou vestir um branco na parte superior e um preto na parte inferior. Evitar essas quebras também é importante. Falando um pouquinho sobre estampas, quais são as estampas que ficam legais? Florais, aquareladas, animal print e que sejam cores mais vibrantes, tá? Evite cores que sejam muito escuras, né? Escuras demais, para não carregar tanto esse tipo de corpo. E também das estampas, evitar estampas geométricas, tá? E aí, um ponto que é importante mencionar nas suas escolhas é tomar cuidado para não passar um ar de infantilizado. Então, o delicado, ele não é infantilizado, tá? Então, tomar muito cuidado nas suas escolhas, principalmente nessa questão das estampas, para não passar um ar infantilizado, tá bom? Aí falando um pouquinho sobre os acabamentos, né? Que ele tenha riqueza de detalhes, então que seja franzido, grapeado, novamente trazendo a leveza e maciez dos tecidos que eu comentei no início do vídeo. E aí, novamente, sempre lembrando de marcar essa cintura, que é muito importante para evidenciar essa cintura que é um pouco mais desenhada. Agora falando um pouquinho sobre os acessórios. Os acessórios, ele poderia ser um capítulo à parte. Minha cachorra resolveu latir, não sei se dá pra ouvir, mas ela vai continuar latindo porque é o horário que deu pra gravar, amada. Vamos lá? Voltando. É um capítulo à parte porque é fundamental para esse tipo de corpo, tá? Não seja básica, não seja assim, ó, minimalista, pequenininha demais. Não, você pode carregar um pouco mais nesse acessório, usar um brinco um pouco mais pesado, acessórios que chamem um pouco mais de atenção, porque não vai carregar, não vai pesar. E aí, quando eu falo de acessórios, não é só colar, brinco, anel, pulseira. Isso também cabe, por exemplo, naqueles arquinhos que ainda estão na moda e eu acho assim, um luxo. A palavra acessórios
de luxo, sabe? É o que cai bem para esse tipo de corpo. Então aqueles arquinhos Mara cai super bem, lenço também, esse acabamento do lenço. Então assim, use e abuse dos acessórios, porque é necessário. E aí da bolsa, novamente, é uma estatura de média a baixa. Então, bolsas, se eu compro uma bolsa muito grande, fica desproporcional. Então, bolsas menores, ainda com acabamento um pouco mais arredondado, que seja um couro um pouquinho mais molinho, é o que fica melhor. Eu falei dos acessórios, que é um capítulo à parte, que é necessário, é quase que fundamental. A maquiagem, ela também é importante. Então, assim, evitar o ao natural, assim, acordei, saí, tipo, tô básica, passei um corretivo, um blushzinho. Não. Você pode ter um pouco mais de definição nessa maquiagem, né? Um pouco mais de definição que eu digo, você pode usar um pouco mais, tá? Então, rímel, blush, delineado também, gloss na boca, fica legal, brilho também. Não é todo tipo de corpo que fica legal essa questão de usar o brilho, né? Porque dependendo do tipo de corpo, vai parecer que, tipo, saí da academia, tô suada, enfim. O romântico e o romântico teatral, você pode usar do brilho, principalmente à noite. Aí eu posso falar usar e abusar. Você pode utilizar bastante isso a seu favor. E aí, como eu falei também no início do vídeo, é um olho um pouco mais arredondado, então usa e abusa dos cílios, tá bom? E nas cores que sejam cores mais suaves, tá? Use maquiagem, mas que sejam cores mais suaves, que é o que vai combinar com essa leveza que esse tipo de corpo traz. E para finalizar, vou falar um pouquinho sobre cabelos, e eu vou acabar sendo um pouco repetitiva na questão da leveza e da maciez. Como eu já falei nos outros vídeos, o Kibe Body Type, ele é muito sobre repetição, sobre harmonia. Então, novamente, trazer para o cabelo leveza e maciez, evitar cortes retos, então franjas retas, né? Acabamentos rígidos, trazer um pouco dessa leveza e maciez que esse tipo de corpo pede. Então é um cabelo que tem que ter fluidez, maciez, e é importante que ele tenha um ar de finalizado, sabe? Bem finalizado, com um bom acabamento, então com definição. Digamos que você tem um cabelo crespo cacheado, enfim, que ele tenha uma boa definição. Sabe cabelo tipo recém-saído de salão? Não sei se essa é a melhor expressão, mas que ele tem esse ar, né, de boa finalização e bom acabamento. Por isso que eu acabei, a melhor definição que eu consegui pensar aqui é cabelo recém-saído de salão, porque quando você fala que é um cabelo que tem que ter uma boa finalização, um bom acabamento, eu só consigo pensar em cabelos tipo sair do salão, sabe? Se eu pensar em alguma outra coisa melhor, eu coloco aqui nos comentários, não sei, mas é o que eu consegui encaixar, enquadrar melhor pro tipo de finalização que fica bom para esse cabelo. Seja ele crespo, cacheado, liso, ondulado, mas que ele tenha realmente esse acabamento. E aí, para encerrar sobre o cabelo, falando um pouquinho sobre a cor, que sejam cores vibrantes e brilhantes, tá? Evitar cores opacas e cores que sejam suaves demais, por exemplo, luzes morena iluminada. Não fica tão legal, por exemplo, como fica na romântica pura, essa questão de trazer um pouco mais de leveza. Na romântica teatral, cores por inteira é o que fica melhor. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Em breve vou finalizar essa saga aí de trazer no canal todos os tipos de corpos. Então eu já passei pela família romântica, finalizei hoje, já finalizei a família dramática, iniciei na família natural e Nagamine, depois vou pra clássica, e aí vou mantendo vocês atualizadas aí de tudo que eu sei, tá bom? Obrigada, um beijo e até mais!